Irmãos, boa noite, graça e paz. É bom estar aqui de volta com os irmãos, depois de um tempinho aí, uns 20 dias de férias, onde nós pudemos nos dedicar mais à família, um tempo necessário também de descanso. E nós agradecemos aos irmãos que estiveram orando por nós. E também eu quero agradecer em especial aos irmãos líderes da igreja, que nesse tempo da minha ausência fizeram um trabalho ímpar, singular, para a glória de Deus, principalmente aqueles que nos substituíram no púlpito, que estiveram ministrando a palavra de Deus, pastor Dene, pastor Ivan, também agora, domingo que vem, pastor André, custódio. Então nós agradecemos a vida de vocês e que vocês continuem dando fruto para a glória de Deus. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos o tema que nós vamos continuar, na verdade, dentro de um assunto que nós já estávamos discorrendo antes de eu entrar de férias, que são os 5 solas da Reforma Protestante, hoje encerrando com a glória somente dada a Deus. Os irmãos perceberam que todas as músicas dessa noite mencionaram em alguma parte, algum instante, algo relacionado à glória de Deus. E nessa noite vamos também meditar na palavra de Deus, pensando na glória do Senhor. Mas eu não quero fazer isso sem antes, mais uma vez, me curvar diante do Senhor e orar com os irmãos, pedindo a Deus direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos agora, depois desse tempo de louvor, de adoração, que o Senhor venha falar ao nosso coração através da Tua palavra. Tira de nós toda a resistência à Tua vontade, toda a resistência em ouvirmos, ó Deus, a Tua direção para a nossa vida. Retira de nós, Senhor, toda e qualquer distração, pensamentos alheios, e que o nosso coração, todo o nosso ser agora, estejam voltados para ouvirmos a Tua voz, mediante a Tua palavra. Ó Deus eterno, desvenda os nossos olhos. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Só lhe deu glória, somente a glória seja dada a Deus. Então, antes de eu entrar de férias, nós vimos 3 solas, sendo que um deles, ou no primeiro sola, nós vimos, na verdade, mais um ali embutido. Vimos pouco, mas a gente viu no primeiro sola, gratia, um pouquinho de sola fide, somente a salvação pela graça por meio da fé. Então, os 5 solas da Reforma Protestante caracterizam a fé evangélica, fundamentam aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos, como Igreja de Jesus Cristo, como cristãos. Somente pela graça, a salvação por meio da fé, solos Christus. Nós vimos que Cristo é o Senhor da igreja, não é outro. Ele é o autor da salvação, Ele é o único que precisamos para a provisão da nossa vida. Nós vimos também na última mensagem, sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é autoridade sobre a nossa vida. Nós devemos nos debruçar nela, nós devemos ler a palavra e devemos reger a nossa vida em todas as áreas, segundo o padrão de Deus revelado na sua palavra. E hoje nós vamos ver que a glória, toda a honra deve ser dada somente a Deus. Nós temos uma declaração de missão aqui na nossa igreja, e essa missão, ela está ali no nosso banner, e justamente ela começa dizendo que nós existimos como igreja para glorificarmos a Deus. Essa igreja, ela tem uma missão que a identifica como povo de Deus. E no
topo dessa missão, dessa busca que essa igreja tem, está glorificar a Deus. Hoje então nós vamos falar sobre isso e eu quero começar pensando nessa pergunta rapidamente. Nós vamos nos ater no terceiro ponto. Esse primeiro ponto é apenas introdutório para a gente saber do que estamos falando. O que é a glória de Deus? Quando nós cantamos aqui, quando nós lemos nas Escrituras, quando nós vemos aqui na missão da nossa igreja, a glória de Deus, glorificar a Deus, o que é essa glória de Deus segundo a teologia, segundo a palavra do Senhor? De uma maneira muito simples, glória é algo digno de louvor ou exaltação, esplendor, beleza e fama. O nosso Deus, Ele tem glória, Ele é um Deus de toda glória, Ele é digno de louvor, de toda exaltação, Ele é um Deus de esplendor, de beleza, de fama, de majestade. A Bíblia diz que o único ser de receber essa glória, o que possui essa glória, é o único Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que precisamos ou devemos viver para a glória de Deus? Esse vai ser o grande tema dessa noite. Vivermos para a glória de Deus, glorificarmos a Deus com o nosso viver. Por que nós devemos viver para a glória de Deus? Primeiro, quem deve viver para a glória de Deus? Todos aqueles que foram salvos. Você como salvo, você como aquele que entregou a sua vida a Cristo. Por que a Bíblia diz que nós devemos viver para a glória de Deus? Romanos 11, versículo 36 diz o seguinte, responde essa pergunta. Por que devemos viver para a glória de Deus, Paulo? E Paulo responde em Romanos 11, 36. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Por que devemos viver para a glória de Deus? Porque fomos criados por Ele, por isso somos dele. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence ao Criador. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Por que devemos viver para a glória de Deus? Porque Ele nos criou, Ele nos deu vida, estamos respirando, temos uma história, e quem concedeu isso graciosamente foi Deus. E porque Ele é o nosso Criador, nós vivemos ou devemos viver para a glória dEle. Mas não só isso, Ele nos criou também justamente para esse propósito. Ele não só nos criou e a gente deve viver para a glória dele. Ele nos criou e nos fez justamente para a glória dele. Somos dele porque fomos criados por ele, vivemos por causa dele, para ele, para a glória dele. Fomos criados e fomos salvos por Deus, para a glória de Deus. Por que que Cristo nos salvou? Para a glória de Deus, para vivermos para a glória de Deus. Porque Deus, antes de Cristo nos salvar, Ele nos criou para a glória dEle mesmo. Por isso que, ao levantarmos a pergunta, uma das grandes perguntas da humanidade, qual o sentido da vida? Já pensou sobre isso? Você já teve crises sobre isso? Por que que eu estou aqui? Para que que eu sirvo? Para que que eu existo? Por que eu fui criado? Por que Deus me colocou nesse mundo? A grande resposta a essa pergunta, qual o principal propósito do homem, do ser humano? A Bíblia diz: glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre.
Isso é o que a teologia resume sobre o propósito principal da existência do homem. Por que que eu existo? Se você não sabia disso, sendo cristão, você passa a saber agora e internaliza isso na sua vida e que isso possa transpirar em ações, em comportamento, que você possa dizer, ao ser perguntado, indagado, por que você vive? Qual o propósito da sua vida? Qual o sentido da sua existência? Você, sem titubear, você diga com convicção: eu existo para a glória de Deus e para me alegrar nele. Vamos dizer isso? Eu vou perguntar: qual o principal propósito da sua vida? E você vai responder: glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Vamos lá? Qual o principal propósito da sua vida? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Amém, tá bonito. Glorificar a Deus e ter alegria na minha vida com Ele. Ele é a fonte da minha alegria. Enquanto eu o glorifico, eu me realizo. Quando o homem passa a viver para o propósito que Deus o criou, o homem se alegra. O alvo da nossa vida como igreja, como cristãos, o propósito maior da nossa vida não é o sucesso pessoal. Se a gente perguntar para a cultura lá fora, para o mundo lá fora, para a juventude que não conhece a Deus, para aqueles que não têm valores cristãos, qual é o propósito maior da sua vida? É ter sucesso, obviamente, é a minha fama, é possuir. Mas Deus não nos criou para esse propósito maior de vida, conforme o mundo. O propósito maior para o qual Deus nos criou não é a nossa honra, não é o nosso conforto, não é a nossa glória, não é o nosso sucesso pessoal, mas é a glória dele. A glória dele. E isso nos liberta de um monte de coisa, de uma vida fútil, de uma vida correndo atrás do vento, de uma vida vazia. Isso nos coloca numa estrada de significado. Isso nos coloca numa estrada de vida, de um verdadeiro significado de existência para a glória do eterno. Agora a grande pergunta depois dessa: por que que eu existo? Por que que Deus me criou e me salvou? E a gente responder isso pensando que Deus nos criou e nos salvou para a glória dele. A grande pergunta depois dessa é: e aí? Como que eu vivo para a glória dele então? Se o propósito maior que ele me criou é viver para a glória dele, como eu faço isso? Onde nós podemos encontrar as respostas para isso? Na própria palavra do Senhor. Ele mesmo nos indica, Ele mesmo nos revela como podemos viver para a glória dEle. E que nessa noite nós possamos alinhar a nossa vida com atitudes, com ações, com decisões que vão glorificar o nome do Senhor. Então nós vamos agora pensar na parte prática dessa mensagem. Qual é a implicação para a nossa vida de vivermos para a glória de Deus? Como podemos viver para a glória de Deus? E em primeiro lugar, de uma maneira muito óbvia, é louvando a Deus. Como você pode viver para a glória de Deus, uma vez que você foi criado para isso e salvo para isso? A Bíblia responde: quando você louva a Deus, você o glorifica. Louvar é uma das várias formas de vivermos para a glória de Deus. John MacArthur, ele disse o seguinte: louvar é simplesmente exaltar a Deus,
recitando seus atributos e suas obras, e agradecendo-lhe por quem Ele é e por aquilo que Ele realizou. Louvar a Deus, então, é o quê? É quando eu digo palavras, é quando eu louvo a Deus pela pessoa dEle, os seus atributos, quem Ele é, amoroso, misericordioso, onipotente, onipresente. Quando eu reconheço isso em Deus, quando eu o louvo pelas suas obras, quando eu o agradeço por quem Ele é e por aquilo que Ele realiza. Isso é louvar. E nós podemos fazer isso através da música, não só através da música. Não entenda mal que louvor se resume em cantar, em música. Música é uma expressão de louvor. Louvor também se faz através da oração de graças, quando eu exalto Deus e quando eu agradeço pelas suas obras. E também nós podemos louvar a Deus atribuindo a Ele todo o crédito em relação a quem somos e aquilo que nós temos. Vamos desdobrar isso para os irmãos entenderem melhor o significado dessas coisas. Perceba um Salmo 29, pensando no louvor, através da música, através dos cânticos. Esse é um Salmo de Davi, e ele faz uma convocação ao povo de Deus, para que uma vez que o povo de Deus, reconhecendo que foi criado por Deus e alcançado por sua graça, deve então, diante da majestade do Senhor, atribuir ao Senhor glória. Diz assim o texto: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Davi, o autor do Salmo 29, ele diz: deem glória, atribuam o louvor a Deus. Ele merece ser honrado e adorado, e o Salmo é um cântico. Isso era cantado entre o povo de Deus. Uma expressão de louvor é através de músicas que exaltam a pessoa de Deus, as obras de Deus, e não o homem. O louvor não é para o homem se sentir bem, o louvor é para ser dado a Ele, ao Senhor. Um detalhe interessante aí, que eu queria destacar, é que o nosso louvor não faz Deus ser glorioso. Preste atenção nisso. Não é o meu louvor, não é cantar a Deus, dizendo: Deus, o Senhor é amoroso, Deus, o Senhor é piedoso, etc., e que vai fazer com que Deus seja glorioso. Não, porque Deus, na verdade, Ele já é um ser glorioso. Quando nós cantamos para Ele, damos a Ele a glória, nós não estamos acrescentando nada a Deus, não devemos ter a pretensão de fazer isso, porque o nosso Deus é um ser perfeito em glória. Nós já vimos aqui na leitura do Salmo 96, glória e majestade estão diante dEle. Ele já é um ser de glória. Nós vemos isso na Bíblia. O que nós fazemos quando cantamos é apenas reconhecer quem Ele é. Quando o salmista diz atribuam glória, ele não está dizendo acrescentem glória. A gente não pode fazer isso, ainda mais nós pecadores. Ele já é um ser supremo e majestoso. A gente só se curva em humildade, com o coração agradecido, cheio de alegria, de louvor. Nós apenas dizemos: Senhor, Tu és cheio de glória. Deus em essência é glorioso, o Deus da glória. Se Ele nunca tivesse criado o homem, se Ele nunca tivesse criado os anjos, e a Bíblia diz também que os animais e a criação glorificam a Deus.
Se Deus nunca tivesse criado as estrelas, como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Mesmo assim, ele seria vestido de glória e de majestade, porque ele é glorioso, e nós reconhecemos isso, prestando a ele, e somente a ele, o culto, o louvor. Por isso estamos aqui essa noite. Quando cantamos é para a glória dele, não é para a glória do músico, não é um show, é um culto de louvor ao nosso Deus, o Deus da glória. O culto, quando nós nos reunimos, tudo que fazemos, seja estar na mesa do som, seja estar na diaconia, seja estar vendo o carro, seja preparar uma mesa aqui ao fundo, seja dar aula para criança, seja aqui na frente, é para a glória dele. E quando você canta, não é para você avaliar se o músico está afinado ou não, se o instrumento está no ritmo ou não, mas é para você prestar a Deus o louvor, porque ele é digno de glória. O culto não é para nós, o culto é para a glória dele. O que deve nos mover a sair de casa é a glória de Deus. Nós devemos desejar a glória de Deus, amar a glória de Deus. Pergunto para você, o seu culto nessa noite, o seu louvor nessa noite, glorificou a Deus? E nosso Deus é tão maravilhoso que enquanto o glorificamos no culto, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos abraça, Ele nos transforma. Mas a motivação primária é o louvor a Ele, o Deus da glória. Também nós fazemos o louvor, ou reconhecemos a glória dEle através de ações de graça, através da oração, por exemplo. O louvor ele pode ser aqui, ele pode ser em casa, ele pode ser individual. Nós podemos fazer isso através de cânticos, mas nós também podemos louvar a Deus, o Deus da glória, através de ações de graças, através da gratidão do nosso coração a Ele. Dizendo a Ele que somos gratos por tudo aquilo que Ele faz, a glória dEle. Se não fosse por Ele ao nosso lado, o que seria de nós? Diz assim o Salmo 50, aquele que oferece por sacrifício ações de graças me glorifica. Temos glorificado a Deus através de ações de graças, através de gratidão. Oramos a Deus, elevamos a Deus as nossas vozes, dizendo, Deus, eu te dou graças por tudo. Eu me lembro da história bem conhecida de Lucas 17, dos 10 leprosos que chegaram perante Jesus e os 10 fizeram algo em comum. O que eles fizeram? Quem conhece a história? Eles pediram para Jesus e pediram de uma forma enfática. Eles pediram gritando. Eles disseram o seguinte, diz ali Lucas 17:13, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. E eles ficaram ali importunando o mestre, rogando ao mestre, gritando, tem misericórdia de nós, faz alguma coisa, somos leprosos. Mas o texto diz algo curioso. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Um dos 10 voltou dando glórias a Deus. Não é para existir para a glória de Deus, louvar a Deus, e isso é uma forma de glorificá-lo. Jesus está afirmando que isso é verdadeiro. Quando nós voltamos, depois de recebermos algo da parte de Deus e o agradecemos, nós glorificamos a Deus. Muitas vezes somos ávidos para pedir, mas nós somos miseráveis na gratidão. Jesus diz assim, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro.
Você tem dado glória a Deus, você tem glorificado a Deus com uma vida de oração, de gratidão, por tudo aquilo que Deus faz na sua vida. Que nós possamos, ó, meus irmãos, louvar a Deus, glorificando o Senhor, através de ações de graças, mas nós fazemos isso também, louvando a Deus através das músicas, expressando quem Ele é, exaltando a pessoa dEle, através de ações de graças, mas também atribuindo a Deus todo o crédito daquilo que somos e temos. Tudo que conquistamos, todo o reconhecimento que os homens nos dão, tudo aquilo que tem na parede da nossa casa de diploma, todos os bens que estão lá dentro da nossa casa, todo o mérito que os homens nos dão, o que temos feito com isso? Quando nós tomamos isso como mérito apenas pessoal, nós roubamos a glória de Deus. Mas quando nós, como disse o Salmo 29 que nós lemos, atribuímos a Deus a glória, damos o crédito a Ele, para Ele, do que somos e temos, porque se não fosse Ele nos dar vida, sabedoria, força, saúde, abrir portas, fazer coisas na nossa vida, não poderíamos nada. Se nós não damos o crédito a Ele, nós estamos sendo ladrões da glória de Deus. Temos, ao recebermos uma honra, ao recebermos um crédito, seja servindo a Deus ou não, seja lá fora, nas nossas atividades, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, o nosso coração tem dito, nossa vida tem dito, tudo isso é graças a Deus, tudo isso é por causa dEle, eu atribuo a Ele toda a honra e toda a glória. Quantas vezes a gente tem a postura de dizer que é a sorte, a gente é pessoa de sorte, eu sou o cara, eu faço e aconteço, eu sou o último biscoito do pacote, eu tenho um negócio assim que eu nasci de um jeito, sabe, só podia dar nisso, eu sou muito bom mesmo. Às vezes a gente não fala desse jeito, mas nossas atitudes, aquilo que a gente escreve, as nossas conversas, indicam soberba. E que a gente possa ser humilde o suficiente, de debaixo da mão, da presença do Criador, te dizer: Deus, toda a honra e toda a glória seja a Ti. Todo o crédito é do Senhor. Essa é uma forma de louvar a Deus e glorificar a Deus. Me lembro de 2 Samuel 12, quando Joabe, um dos generais de Davi, ele ganha uma batalha e ele toma a coroa do rei inimigo. Só que em vez de ele usar a coroa do rei inimigo, ele pega essa coroa e joga aos pés de Davi. E que a gente faça o mesmo diante de Deus. Que as conquistas que Deus nos dá, aquilo que Deus permite termos e sermos, que a gente possa pegar isso como uma coroa e dizer: não, Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Quantas vezes você teve a oportunidade de testemunhar quando alguém veio te elogiar por alguma promoção, alguma coisa, e você disse: olha, graças a Deus, e continua a conversa. Meus irmãos, que a gente possa ter uma vida para o louvor da glória de Deus. Uma outra maneira de a gente glorificar a Deus é frutificando na vida cristã. Quem disse isso? O próprio Jesus, em João 15, quando ele fala que Ele é a videira verdadeira, Ele disse o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Como nós podemos viver para a glória de Deus? Frutificando na vida cristã. Crentes frutíferos glorificam a Deus.
O fruto é resultado de estar ligado na videira verdadeira que é Cristo. Uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, estou nele, estou em comunhão com ele, estou recebendo dele uma nova vida, uma vida transformada. Logo, as minhas ações, o meu comportamento, a minha vida tem um fruto. Fruto de serviço, de boas obras e um fruto de caráter. Nós vamos perceber que em Gálatas 5, dar fruto, frutificar, ter uma vida para a glória de Deus que frutifica, é apresentar um caráter transformado. É o seguinte, as pessoas verem Cristo em nós. Quando as pessoas veem nas nossas ações Cristo na nossa vida, isso glorifica a Deus. Gálatas 5 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor. Quando você ama, você glorifica a Deus. Alegria, você é alegre, você expressa contentamento, mas não uma alegria boba, uma alegria que vem de Deus, você glorifica a Deus. Você tem paz, paciência, você glorifica a Deus. Ser impaciente não glorifica a Deus. Amabilidade, bondade, fidelidade, somos fiéis, bondosos. É o caráter cristão, é a maturidade cristã. Quando nós expressamos isso, Deus é glorificado, mansidão e domínio próprio. Temos apresentado esse fruto do Espírito, um caráter transformado. Ao contrário, quando nós não apresentamos um caráter transformado, que é fruto de uma vida com Cristo, nós levamos o nome de Cristo ao deboche diante dos homens. Os homens estão zombando da fé cristã e do Deus dos cristãos por causa do mau testemunho, da não vida transformada que muitos vivem lá fora. Mas quando brilhamos essa vida de Cristo em nós, Deus se alegra e é glorificado. E uma outra forma de frutificar é através de boas obras. Colossenses 1:10 fala sobre isso. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E antes dele falar frutificando em toda boa obra, ele fala que assim vamos glorificar a Deus. Quando eu sou alguém que entrego a minha vida para o serviço, quando eu amo pessoas, quando eu sirvo a Deus servindo pessoas, quando eu uso meus dons, talentos, recursos, tempo, para me dedicar a uma pessoa, para me dedicar a um ministério, para me dedicar a alguém lá fora que está sofrendo, para abraçar a dor de alguém, eu estou glorificando a Deus. Quando eu entrego a minha vida para alguém, para servir, isso traz glórias a Deus. Agora, quando eu vivo para o meu próprio ego, quando a minha vida é centrada em mim, para o meu serviço, isso pode glorificar a mim, mas não vai glorificar a Deus. Uma vida que traz glórias a Deus é uma vida de serviço. Vejam só o que Jesus disse em Mateus 5, quando ele fala que nós somos a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? As suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como Deus pode ser glorificado? O Pai nosso que está nos céus, como Ele pode receber glórias? Através das nossas boas obras. Boas obras não para sermos salvos, porque já somos salvos pela graça, não pelas obras. Não fazemos boas obras para sermos vistos pelos homens e recebemos aplausos dos homens. Nós fazemos para a glória de Deus. Não boas obras para barganha com Deus. Deus, estou sendo bonzinho, você sabe, esse ano aqui eu vou ajudar um monte de gente, mas Deus, capricha aí, eu quero passar no vestibular no fim do ano. Deus, esse ano eu quero casar, quero arrumar um namorado, então eu vou me embrenhar, eu vou me fechar, eu vou realizar grandes obras. Então Deus, quebra uma aí para mim. Não é para mim, é para a glória de Deus.
Que nós possamos, meus irmãos, estender a mão e dedicar a nossa vida fazendo boas obras, servindo pessoas para a glória de Deus. Pergunto para você de uma maneira bem prática, na sua agenda, no seu dia a dia, há espaço para servir pessoas? Você tem servido, você tem dedicado sua vida, seja na igreja, em qualquer lugar lá fora, cuidando de uma pessoa para a glória de Deus? Essa é uma maneira que glorifica a Deus. Seja frutífero, apresente um caráter transformado e se dedique na obra de Deus para a glória dele. Vivendo em unidade também é uma forma de vivermos para a glória de Deus. Jesus ele vai dizer isso em João capítulo 17, a gente nem vai ler, mas Jesus ele está prestes a ir para a cruz ali em João 17, ele faz uma oração sacerdotal, ele ora ao Pai, dizendo que a glória dele estaria na igreja, estaria com aqueles que creriam. E eles manifestariam essa glória ao mundo, vivendo em harmonia, sendo um, como um é Cristo com o Pai e o Espírito Santo. Quando a igreja vive em unidade, quando nós procuramos viver como irmãos em Cristo, de uma forma pacífica, em harmonia, isso glorifica a Deus e mostra a glória desse Cristo na igreja para o mundo. Agora, quando o mundo vê dentro de nós bagunça, divisão, mágoa, contenda, vingança, quando o mundo vê em nós facção, maledicência, isso ofusca a glória de Cristo. E as pessoas não percebem a presença gloriosa desse Deus no nosso meio. Mas quando procuramos viver em amor, em paz, quando nós temos sim desentendimentos, temos desencontros, muitas vezes pensamos diferentemente uns dos outros, mas existe algo que nos une, que é Cristo, e nós devemos viver em amor, perdoando, acertando, abraçando, sendo aquele que vai suportar o irmão, que vai levar a carga do irmão, que não vai lançar o irmão fora, que não vai excluir, que não vai fazer acepção, que não vai fazer preconceito, que vai respeitar, que vai amar e que vai procurar viver num vínculo de unidade. Você tem zelado pela unidade da sua igreja? O que você tem feito para ser um? Sendo um, isso traz glória para Deus. Vejam só o que diz Romanos 15. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quer glorificar a Deus? Quer ter uma vida para a glória de Deus? Conserve a unidade na sua igreja. Viva como um pacificador, como um perdoador, como alguém que serve, como alguém que busca o irmão, alguém que não despreza, mas alguém que vai ao encontro e procura viver sem fofocas, sem rivalidades, sem inveja, sem divisões, mas em amor. Como glorificar a Deus? Ainda a palavra segue dizendo, confiando em Deus. Prestem atenção nesse versículo, Romanos 4:20. Mesmo assim não duvidou, está falando de Abraão, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Quando vivemos pela fé, não por vista, e a gente está em tempos que essa verdade ela tem que ser muito prática para nós, mais do que nunca. Isso não pode ser teoria. Nós não podemos viver
como se acreditássemos, crescêssemos em Deus, confiássemos em Deus dentro da igreja, e lá fora vivêssemos como se Deus não existisse, como ateus. Essa verdade de confiarmos em Deus, vivermos pela fé e não por vista, deve ser vivida lá fora principalmente, em tempos caóticos, em tempos de perspectivas ruins, como nós temos vivido no nosso país. Isso não faz sentido. Fé que se vê, fé que tem perspectiva, que tem diagnósticos, que é sólido, não é fé. Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós confiamos no Senhor. Confiar no Senhor é viver para a glória dEle. A incredulidade difama Deus. Que forte isso, né? O pastor John MacArthur disse isso num livro chamado Adoração. E ele diz que a incredulidade nossa, quando nós somos incrédulos, isso difama a Deus, porque as pessoas que convivem conosco, principalmente as pessoas que ainda não conhecem a Deus, elas vão olhar para nós sabendo que nós somos crentes e elas vão pensar, se não dizer, que Deus é o seu, que Deus é esse que você quer me oferecer, se nem você crê nele. Olha a sua vida cheia de temores, cheia de pavores, cheia de ansiedades, cheia de medos, cheia de desesperos. A nossa vida, a nossa atitude, as nossas decisões, como a gente vive, expressa se confiamos ou não em Deus, se glorificamos a Deus confiando nele ou não. Que a gente possa confiar no Senhor e as pessoas olharem para nós e darem glórias a Deus por isso. E nós também, vivendo em confiança no nosso Deus, Deus seja glorificado. Seja no momento difícil a gente está confiando nele, apesar das circunstâncias ruins, seja quando nós confiamos nele e somos alvos da graça e da misericórdia de Deus, e Deus então ouve a nossa oração, nós estamos buscando a Ele, Ele nos dá uma bênção, então essa bênção a gente tem certeza que é para a glória dEle, porque foi Ele que fez. Ou seja, quando Deus não responde uma oração, e mesmo assim a gente continua confiando nele, porque a gente tem certeza de que Ele sabe o que está fazendo. Por isso a Ele a glória, seja fazendo o que eu quero ou não, a Ele a glória, porque Ele é o Deus supremo e Ele que tem uma vontade melhor do que a minha. Então quando eu confio em Deus, eu glorifico. Você tem confiado em Deus? Se você tem falta de confiança em Deus, vou te dar uma dica. Comece a ler a Bíblia todo dia mesmo, sem vacilar. Você vai ver como a sua confiança em Deus daqui a um tempo vai estar mais robusta. E você vai poder glorificar a Deus através disso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seguindo em frente, como eu posso glorificar a Deus? Proclamando o Evangelho. Eu glorifico a Deus conduzindo outros a Cristo. Nós cantamos aqui no começo, contarei tua história para a tua glória. Será que a gente só canta isso ou vive isso? Contarei a tua história. Que história é essa? A história da salvação, do amor de Deus em Cristo Jesus. Contarei a tua história para a tua glória. Quando nós levamos outros a Cristo, o Evangelho para as pessoas não salvas, Deus é glorificado. Deus, Ele quer um número muito grande de pessoas reconhecendo a glória dEle e dando glórias a Ele pela salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. Quanto mais pessoas são alcançadas, quanto mais pessoas conhecem a Cristo e se convertem, mais ações de graças, mais glórias são dadas a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse aí o seguinte, segundo aos Coríntios 4,15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas,
faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Percebam a lógica. A graça de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus está alcançando um número de pessoas grande pelo mundo. Você foi alcançado por essa graça. E quando você leva outras pessoas, elas também são alcançadas pela graça. Isso faz com que o coração dessas pessoas salvas transbordem de ações de graças. Você lembra do dia da sua conversão? Eu me lembro quando eu me converti, quando a graça me alcançou. O meu coração transbordou de alegria, de ações de graça, e até hoje, quando eu penso, Deus, qual o motivo de eu te louvar em meio ao sofrimento, às dores que eu estou vivendo? Sempre me vem ao coração a cruz. Eis o motivo principal para você dobrar os seus joelhos e dar glórias a mim, e dar graças a mim. Porque eu te salvei por meio do meu Filho. Quando nós somos salvos, eternamente, daremos glórias a Deus. Por isso, quando levamos vidas a Cristo, nós glorificamos a Deus de duas formas. Nós glorificamos a Deus nos alegrando quando alguém se converte. Quando eu ouço um testemunho aqui em profissão de fé, tempo de batismo, ou quando algum irmão vem e a gente está conversando e conta a sua história com Deus, de conversão, meu coração salta de alegria e eu glorifico a Deus. Deus, que maravilhoso é o Senhor, que o Senhor fez na vida dessa pessoa. Ela estava perdida, ela estava largada, ela estava no pecado, ela estava nas trevas e o Senhor deu uma vida nova. Quem é essa pessoa agora? O que ela está se transformando pelo teu poder? A gente se alegra. É um tempo de alegria quando nós vemos pessoas se batizando, porque elas revelam nessa ação essa graça salvadora de Cristo, e também a alegria na própria vida da pessoa que se salva, e elas glorificam o nosso Deus. O apóstolo Paulo, que era um religioso antes de se converter, muito melhor do que muita gente, ele podia gloriar na sua salvação, nas suas obras religiosas, mas ele diz não, a salvação não é por causa das minhas obras, não é porque eu sou religioso. Ele diz em Gálatas 6,14, quanto a mim eu jamais quero me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça sois salvos. Por isso Paulo diz, eu não me glorio em mim mesmo, nas minhas obras, na minha religiosidade, eu me glorio na cruz, porque é na cruz que nós vemos a graça de Deus sendo revelada ao homem, trazendo salvação a pecador. Isso traz glória a Deus, porque o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, é exclusivamente Deus, por isso é dele toda a glória por sermos salvos. Não há glória nenhuma, não há mérito meu nenhum na minha salvação, mas é inteiramente por causa de Cristo eu sou salvo. E quando eu levo outros a Cristo, outros também experimentam isso e o nome de Deus vai sendo glorificado. O salmo que nós lemos aqui no começo diz, anunciai entre as nações a sua glória. Anunciem entre os povos a sua salvação. E eu estou terminando. Como nós podemos glorificar a Deus? Vivendo em santidade. Ah, meus irmãos, esse é um tema que está sendo diluído nas igrejas, para não dizer mascarado e retirado dos temas de pregação dos púlpitos das igrejas evangélicas no Brasil. Falar sobre santidade ofende muita gente. Aí que a igreja local, cada igreja tem que fazer a sua escolha. Ou ouvir a palavra de Deus como ela diz, pregar a palavra de Deus como ela é, para a glória de Deus, ou viver um outro evangelho mascarado. O que nós vamos optar? O que nós vamos escolher? Deus, eu quero ouvir a tua palavra, independentemente se ela vai me confrontar nas minhas atitudes, para a minha transformação, para o meu próprio bem,
se eu vou me sentir mal por causa dos meus pecados, como que eu quero viver? Eu quero um evangelho light. Como disse um escritor cristão, um evangelho banheira de massagens, com água quentinha, com sais, para eu relaxar. Que evangelho que eu quero? Eu quero um evangelho que transforma. E eu quero um evangelho que a palavra de Deus é pregada com integridade, que me confronta, para me levar ao arrependimento e uma vida transformada, que glorifica a Deus. Porque se eu vivo em pecado deliberadamente, se eu vivo na sujeira deliberadamente, e venho na igreja achando que isso é suficiente, eu estou redondamente enganado, eu estou enganando a mim mesmo. A gente é salvo pela graça, mas não para viver na graxa. Quem pensa assim está equivocado. Eu fui salvo pela graça, agora eu faço o que eu quero. Você não foi salvo pela graça se você pensa nisso, porque a graça não só nos salva, mas ela também nos transforma, nos leva a uma vida de santidade. Vive em santidade para a glória de Deus. Como eu faço isso? Primeiro, confessando os meus pecados. Como eu vivo em santidade? É muito simples. Vivendo, confessando os meus pecados, assumindo os meus pecados diante de Deus. Em Josué 7:19, todo mundo aqui é pecador, nós pecamos provavelmente hoje, ontem, a semana. O que a gente tem que fazer? Como disse o pastor Russell Shedd, viver em santidade não é nem tanto deixar de se sujar, porque fatalmente a gente vai pecar. A gente tem que lutar contra o pecado, mas não é somente não se sujar, mas é tomar banho todo dia. Como que a gente toma banho todo dia e fica limpo na presença de Deus? Nos arrependendo dos nossos pecados. Eu falei alguma coisa que ofendeu alguém hoje, eu peço perdão para Deus, eu confesso. Eu me lavo, eu venho para o culto. Que culto a gente pensa em oferecer a Deus, se a gente estava brigando no carro e chegou aqui e não confessou isso e não pediu perdão para Deus? A gente acha que a gente vai agradar a Deus com isso? O texto ali de Josué fala de Acã, que escondeu um pecado secreto na vida dele. Ele achava que ninguém ia saber do pecado dele, mas Deus viu. E Josué, então, o líder da nação, foi lá e repreendeu Acã e disse: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, confesse, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Eu pergunto para você, está vivendo num pecado secreto, achando que isso está sendo escondido? Toma cuidado, porque sabe que Deus é especialista em fazer, Ele é especialista em destampar essa tampa e trazer tudo à tona. Não para nos humilhar, mas para que a gente possa se arrepender e ter uma vida de acordo com a vontade dEle, confessar os nossos pecados. Que a gente possa confessar, para o nosso coração não se endurecer. A gente não fique transferindo culpa para os outros. Eu sou assim por causa do outro, eu fiz aquilo por causa do outro, por causa daquela mulher, por causa não sei do que. Não, Deus, o pecado foi meu. O salmista no Salmo 51, Davi diz: contra ti somente pequei. Mas também a gente faz isso numa vida de pureza, procurando viver conforme a palavra de Deus. 1 Coríntios 6 dá um exemplo. Ele fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E ele vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Uma maneira de a gente glorificar a Deus em santidade é oferecendo o nosso corpo para a glória de Deus e não para o pecado.
Quando o nosso corpo peca, por exemplo, na área sexual, o sexo fora do casamento, antes do casamento, sexo entre pessoas do mesmo sexo, coisas que a palavra de Deus está claramente condenando, nós ofendemos a Deus. A Bíblia fala aí, Paulo fala que nós somos o santuário, o nosso corpo é a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós, como nós podemos oferecer esse corpo para o pecado? Há um sexo santo, que é no casamento. E há outras formas da gente viver em santidade para a glória de Deus. Terminando, último ponto. Como eu posso viver para a glória de Deus? Fazendo tudo para a glória de Deus. Podia ficar só nesse ponto, né? Fazendo tudo para a glória de Deus. Olha só, 1 Coríntios 10:31, resume e reenfatiza tudo aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Assim, vamos encerrar o nosso culto pensando nisso. Assim, vocês que estão querendo viver pela glória de Deus, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse princípio de fazer tudo para a glória de Deus engloba todas as nossas atividades diárias, semanais, não somente aquilo que nós realizamos dentro da igreja aos domingos, mas tudo. A gente tem que parar com essa ideia de dicotomia, achar que aqui dentro é sagrado, lá fora é profano. Tudo é sagrado. Comer, beber, trabalhar, levantar, correr, fazer exercício, diante de Deus tudo tem que ser para a glória dele. Isso traz ressignificado para a nossa vida. Esse é o propósito da nossa vida, vivermos em tudo para a glória dele. Nós podemos ter um lazer, nós podemos trabalhar, estudar, fazer tudo para a glória dele. Como eu posso, por exemplo, comer e beber para a glória de Deus? Você já pensou nisso? Pensa bem, reflita sobre comer, como você tem comido e bebido, o que você tem bebido e como bebido. É para a glória de Deus? Mas como, pastor? Que negócio é esse? Eu não estou entendendo. Por exemplo, a própria Bíblia diz princípios sobre isso. Se eu pego aquele prato de comida e reclamo, é para a glória de Deus que eu estou comendo? Se eu, diante daquele prato de comida, diante daquela mesa, não importa o que tem lá, o que importa é que o pão nosso de cada dia está lá. Eu glorifico a Deus, eu estou comendo para a glória dele. Quando eu bebo, se eu tomo bebida alcoólica, encho a cara, eu estou bebendo para a glória de Deus, dando mau testemunho diante dos homens. Isso é para a glória de Deus, isso ressignifica ou não a nossa vida, quando eu faço tudo, até os mínimos detalhes para a glória dele. Como eu posso ir trabalhar amanhã, segunda-feira? Muita gente reclama de segunda-feira ter que ir trabalhar. Vá trabalhar segunda-feira para a glória de Deus, meus irmãos. Isso vai trazer uma nova vida para você, um novo significado para as coisas que você faz. Como que eu posso fazer isso, trabalhar lá para a glória de Deus, sendo responsável no meu trabalho, sendo honesto, respeitando as autoridades, cumprindo os horários, sendo uma pessoa digna de confiança, não sendo aquele que está no grupinho, minando a empresa de coisas ruins, contra o outro, contra outras pessoas. Crente tem que ser o melhor funcionário das empresas, todo mundo tem que recomendar crente, porque eles vão para o trabalho e fazem tudo não para o chefe e não para o patrão, não para a empresa em primeiro lugar, mas eles fazem tudo em primeiro lugar para a glória de Deus. Como namorar os solteiros para a glória de Deus? Será que tem um jeito? Como que a gente pode viver em casa
educar os filhos, fazer uma faxina. Paulo fala em tudo, né? Faça para a glória de Deus, até aquela faxina que eu não gosto muito assim. Internet, postar alguma coisa no Facebook, para a glória de Deus. O que eu posto no Facebook é para a glória de Deus. Como eu posso fechar um negócio, votar em alguém no período das eleições para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Como dizem os teólogos, a vida do crente tem que ser doxológica. Doxologia significa o estudo da glória de Deus. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus constantemente. Em tudo que fizermos, formos fazer, que a gente possa fazer para a glória de Deus. Começando aqui, fomos criados e salvos por Cristo, mas não vai acabar aqui. Isso vai estender por toda a eternidade, porque esse mesmo Deus de glória um dia voltará, cheio de glória e majestade, e Ele nos levará para Ele, para o seu reino eterno de glória, e daremos a Ele toda a honra e toda a glória, e diremos: Tu és o único digno de receber essa glória, e isso faremos por toda a eternidade. Começamos a viver para a glória de Deus aqui, mas somente a glória a Deus, ela também se estenderá e se intensificará por toda a eternidade. Amém? Viva para a glória de Deus, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, somente a Deus a glória, que isso seja o lema da minha vida e da sua vida. Nós vamos chamar o conjunto aqui à frente para a gente encerrar o nosso culto. Vamos ficar em pé? Antes deles cantarem, para a gente encerrar o nosso culto, nós vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos cantar a Ele a glória só uma vez. Primeira parte, umas 2 vezes o refrão. Mas vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós pedimos a Ti que nós tenhamos, Senhor, essa consciência de vivermos para a glória do Teu nome, que a finalidade da nossa vida esteja alinhada com a finalidade para a qual o Senhor nos criou e nos salvou, isto é, para a glória do Senhor. Ó Deus, perdoa-nos quando não vivemos para a Tua glória. Nas áreas que não temos vivido ainda para a Tua glória, nós pedimos a Ti, ajuda-nos, Senhor. Nessas áreas que estamos devendo, que o Senhor, através do Teu Espírito, faça a obra em nós e que possamos fazer tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoa essa igreja, que essa igreja possa Te glorificar através de suas ações, de sua vida, em tudo que somos, possamos fazer tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.